Boa tarde, meninos e meninas do quarto ano. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje, a nossa aula de português vai continuar falando sobre o assunto substantivo. Nós vamos dar continuidade à aula que começamos na semana passada. E, em nossa aula de hoje, nós vamos utilizar o livro de caligrafia de vocês, e também vamos utilizar o livro de língua portuguesa. Nós vamos utilizar também o livro de língua portuguesa de vocês. Para iniciarmos a nossa aula, vamos copiar nossa agenda? Devido ao novo formato que eu estou fazendo as aulas essa semana, eu vou pedir para que vocês pausem para copiar a agenda, tá bom? Que agora em seguida eu já vou explicar a agenda. Então, vocês pausem, copiem, quando terminarem de copiar, podem voltar ao vídeo, tá? Hoje, como mencionei, o nosso conteúdo é substantivo. Mas vamos iniciar nossa aula corrigindo primeiro a atividade da semana passada, que foram as páginas 45 e 44 da nossa caligrafia. Hoje teremos atividade tanto para a classe como para casa, tá bom? Lembrando sempre que as APCs são corrigidas na semana seguinte, tá? Então, agora que vocês terminaram de copiar a agenda, peguem a caligrafia de vocês e abram na página 45. Na página 44. Toda vida eu quero falar 45 primeiro. Abram na página 44. Aberto na página 44, a apostila de vocês, vamos começar a correção. E a correção, ela começa com a leitura desse texto, né? Leia um trecho do livro Tampinha Tira os Óculos. Vocês já fizeram essa leitura enquanto estavam realizando a atividade e agora vamos às páginas das tarefas, dos exercícios, tá? O texto, a primeira questão, ela diz: copie do texto 2 substantivos próprios. Lembrando que os substantivos próprios são aqueles que dão nome aos seres individualmente. Eu tirei como exemplo do texto o substantivo tampinha, que é o apelido, né, um nome próprio, e também o substantivo fofoco. E o item B, 2 substantivos comuns. Eu retirei como exemplo apelido e também meninos, tá? Então, vocês, se tiverem colocado outros substantivos comuns, não tem problema. Aqui eu apenas trouxe alguns exemplos. Segunda questão. Leia o texto e copie os substantivos próprios solicitados. A autora do livro Tampinha Tira os Óculos é Mariana Calbatiano. Ela nasceu em São Paulo em 1972. Ela também é autora do livro Jujubalândia. Então, desse texto, vocês vão copiar o nome de uma pessoa. Eu coloquei como exemplo Mariana Calbatiano. Agora, o item B. O nome de uma cidade. São Paulo. Item C. Títulos de livro. Tampinha Tira os Óculos e Jujubalândia. Todos esses substantivos que nós copiamos do texto são substantivos próprios. Por esse motivo, eles iniciam com letra maiúscula. Tanto na primeira palavra, no caso Mariana, como também no sobrenome. E também o caso com a cidade de São Paulo. Certo?
Vamos para a terceira questão. Terceira questão. Copie os substantivos comuns do quadro. Então, aqui no quadro, nós temos 4 substantivos. Aqui vocês vão copiar apenas os comuns. E são eles: amigo e confusão. Agora que nós já terminamos a correção da nossa atividade da semana passada, né? Essa atividade da caligrafia que nós corrigimos, vamos iniciar o nosso assunto de hoje. Como mencionei, vamos dar continuidade ao assunto substantivo. Então, como iniciamos na semana passada, vamos continuar falando sobre substantivo. Nós vimos semana passada o que é um substantivo. Nós vimos que o substantivo é uma palavra que nomeia um elemento, um ser, uma coisa, seja ela real ou imaginária. Então, os substantivos são aquelas palavras que dão nome a todas as coisas, ou pessoas, ou lugares. Vamos ver alguns exemplos. Os substantivos, eles podem dar nome aos objetos, como por exemplo, casa, cadeira. Podem também dar nome às pessoas, como por exemplo, João, Maria, ou menino, menina, criança. Também podem se referir a lugares, cidade, país, Brasil. Podem também se referir a sentimentos, raiva, amor. Também a estados, a como a pessoa se sente, alegria, tristeza. Também a qualidades, honestidade, sinceridade. Também podem se referir a ações, corrida, pescaria, ou, para finalizar, a fenômenos da natureza, como chuva, neve. Então, os substantivos, eles dão nome a esses elementos. Que é os substantivos, eles podem ser comuns ou próprios, podem ser concretos ou abstratos, eles podem ser também simples ou compostos, podem ser ou derivados, e também podem ser substantivos coletivos. Vimos na semana passada comuns, próprios, concretos, abstratos e coletivos, e essa semana nós vamos ver os simples e compostos e os primitivos ou derivados. Vamos ficar bem atentos para não confundir um com o outro, tá? Vamos iniciar falando sobre os primitivos ou derivados. Os substantivos primitivos são aqueles que não derivam de uma outra palavra da língua portuguesa. Então, é uma palavra inicial. Ela não deriva de uma palavra que já existe. Exemplo: limão, menino. Já os substantivos derivados são aqueles que derivam de uma outra palavra que já existe na língua portuguesa. Exemplo: limoeiro e meninada. Podemos observar que acrescentamos um finalzinho diferente a uma palavra. Então, nós fazemos a derivação daquela palavra. Essa derivação tanto pode ser um finalzinho, que a gente chama de sufixo, como também pode ser um iniciozinho diferente, que a gente chama de prefixo. Isso é o que faz o substantivo ser derivado. Você pega um primitivo, um que já existe, e acrescenta um sufixo ou um prefixo, e ele se transforma num substantivo derivado. Dê atenção nesse ponto. Você acrescenta apenas um sufixo ou prefixo. Você não acrescenta uma outra palavra. Porque quando a gente fala de outra palavra, a gente entra no simples ou composto. Os substantivos simples são aqueles que são formados por um único elemento. Ou seja, são formados por apenas uma única palavra. Exemplo: chuva, sol, flor. Essas palavras são formadas apenas por uma única palavra. Mas os compostos, eles são formados por 2 ou mais elementos. É como se você pegasse 2 ou mais palavras e transformasse em uma palavra só. Isso pode acontecer
como, por exemplo, usando o hífen, que é o caso de guarda-chuva e beija-flor, mas também pode acontecer quando usamos a palavra como exemplo girassol. Não há um hífen, mas são duas palavras, gira e sol, certo? Então, o composto ele é formado por duas ou mais palavras, diferente do derivado, que você apenas acrescenta um finalzinho ou um comecinho diferente. Composto não, são duas ou mais palavras que você une e forma uma única palavra, um único substantivo. Há um livro de vocês, na página 134, e a linha de atividades da página 134 até a 140. Quando vocês finalizarem, já sabem, vocês voltam ao vídeo. Mas, agora que vocês já finalizaram, vamos à correção. Que nós aprendemos hoje, né? Esses substantivos que aprendemos hoje. Página 134. Vamos iniciar falando sobre os substantivos simples e compostos. A primeira questão da página 134, ela diz assim: escreva o substantivo correspondente a cada figura. Então, cada uma dessas figuras, você vai dar o nome delas. Ou seja, vai colocar um substantivo representando cada uma dessas figuras. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos a água-viva, depois temos pé, temos também porco-espinho e, por último, um guarda-chuva. Agora, esse pontinho aqui abaixo pede: circule os substantivos compostos. Vocês lembram que são substantivos compostos? São aqueles que nós utilizamos duas ou mais palavras para formar uma única palavra. Aqui nós temos, para circular, água-viva, temos porco-espinho e temos também guarda-chuva. Então, vocês podem circular esses três substantivos compostos. Vamos para a segunda questão, que está na página 235. A segunda questão diz assim: distribua os substantivos abaixo nas colunas correspondentes. Então, nós temos duas colunas, uma que pede os substantivos simples e a outra que pede os substantivos compostos. Então, vamos começar pelos simples. Aqui temos 6 substantivos. Então, vamos lá. Quais são os simples? Quais são aqueles que são formados por uma única palavra? Temos menino, sombra e pão. E os substantivos compostos? Nós temos paraquedas, pão de ló e pernilongo. Observem bem, paraquedas formou uma palavra só, mas veio de duas outras que já existem. A palavra para e a palavra queda. Pão de ló, a mesma coisa. E pernilongo, também. Então, por isso, são substantivos compostos. Vamos agora para a terceira questão. A terceira questão, ela pede assim: combine as palavras a seguir e forme substantivos compostos. Então, nós vamos pegar as palavras que estão nesse quadro, vamos juntá-las, e quando nós juntamos duas palavras e formamos apenas um substantivo, nós fazemos um substantivo composto. Exemplos. Eu trouxe como exemplo para vocês couve-flor, recorrente. A questão diz assim: palavras e forme substantivos compostos. Essa parte da ligação, vou deixar com vocês. Confio que vocês conseguem acertar. Porque para corrigir aqui por meio do slide fica um pouquinho difícil. Mas eu vou fazer o pontinho aqui abaixo, então vocês vão conseguir fazer essa ligação de forma correta, tá? Porque o pontinho, ele fala assim: escreva os substantivos compostos que você formou acima. Não esqueça do hífen e da preposição quando necessários. Então, os substantivos que nós formamos fazendo essa ligação foram asa delta, amigo da onça, lobo marinho, catavento, estrela do mar e banana maçã. Esses são os substantivos compostos. Então, quando vocês forem fazer a ligação, vocês tentem encontrar essas palavras, tá bom? Vamos para a quinta questão. A quinta questão é uma questão de resposta pessoal.
mas eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá bom? A. Voei de asa delta ontem. B. Você é o que chamam de amigo da onça. C. O lobo marinho nadou rapidamente. D. Vi o catavento quando fui à praia. E. Falei, achei uma estrela do mar. E F. Comi banana maçã pela primeira vez. A questão, ela pede para a gente criar frases com aqueles substantivos que nós aprendemos. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Se vocês tiverem feito outros exemplos, não tem nenhum problema, pois é resposta pessoal. Eu trouxe só sugestões, tá bom? Vamos agora para a página 137. A primeira questão da página 137, ela começa pedindo: leia o poema e circule o nome das flores citadas nela. Então, eu vou ler o poema para a gente. Na loja de flores, orquídeas, margaridas, cravos, rosas e camélias, azuis, vermelhas, amarelas, varrem para longe o tédio da tarde. Quais são os nomes das flores que nós encontramos aqui? Temos orquídeas, margaridas, cravos, rosas e camélias. Então, vocês vão circular essas palavras no texto. E o segundo pontinho, ela fala assim: os substantivos que você circulou são. Então, quais são os tipos de substantivos que nós acabamos de circular? Orquídea, margarida, cravo, rosa, camélias, elas se classificam em que tipo de substantivo? Se classificam em substantivos primitivos, substantivos simples e substantivos comuns. Então, são primitivos porque não derivam de uma outra palavra, são simples porque são formados de apenas uma palavra, e não a uma pessoa exclusiva. Derivados de cada palavra a seguir. A segunda questão também é de resposta pessoal. Eu trouxe novamente alguns exemplos como sugestão. Vamos aos exemplos. O item A tem a palavra terra. Eu trouxe como exemplo terrestre, território. B, porta. Trouxe como exemplo portão, porteiro. C, jornal. Trouxe como exemplo jornaleiro e jornalista. E o item D, pedra. Trouxe como exemplo pedregulho e pedreiro. São os meus exemplos com a resposta pessoal. Vocês podem criar os substantivos derivados que vocês quiserem. Porém, tem que ser substantivos que existam, né, pessoal? Não vamos inventar palavra agora, não, tá? Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz: sublinhe no texto, sublinhe os substantivos e classifique-os. Veja o exemplo. Então, temos aqui: o dentista obturou o dente rapidamente. Então, temos dentista, que é um substantivo comum, simples e derivado, e temos dente, substantivo comum, simples e primitivo. Agora, nessa próxima frase, que é o que a gente vai precisar fazer. O fogo se transformou em fogaréu. Então, quais são os substantivos aqui que nós vamos sublinhar? São os substantivos fogo e fogaréu. E o que cada um deles, né, qual é a classificação de cada um deles? O substantivo fogo é um substantivo comum, simples e primitivo. E o substantivo fogaréu é um substantivo comum, simples e derivado. Certo? Vamos adiante. Vamos para a nossa quarta questão. A quarta questão, que já está na página 138, ela diz assim: leia com atenção as frases a seguir. Aí temos aqui
5 frases. Pontinho, pede. Agora, responda as seguintes questões. Então, dentro dessas frases que vocês já leram quando estavam realizando a atividade, o item A diz assim: na frase B, qual é o substantivo primitivo e o derivado? Vamos ler a frase B? O cafezal é uma plantação de café. Então, nessa frase, o substantivo primitivo é café e o derivado é cafezal. Item B. Qual é o substantivo derivado presente na frase A? Vamos ler a frase A. Leia com atenção as frases a seguir. Ana levou o relógio para consertar o relógio dele. A frase A é: Ana levou o relógio. Substantivo primitivo, no qual se originou o substantivo derivado presente na frase E. A frase E diz assim: o vidro da janela da escola foi consertado na vidraçaria. Qual é o substantivo derivado aqui dessa frase? Vidraçaria. E ele deriva de qual outro substantivo? Do vidro. Item E. Qual é o substantivo primitivo do qual se originou o substantivo derivado presente na frase C? Então, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora com a frase C. A frase C diz: estava com fome, então parei na pastelaria. O substantivo derivado aqui é pastelaria. E a palavra pastelaria deriva de qual palavra? Da palavra pastel. Certo? Vamos para a quinta questão. A quinta questão, ela pede assim: assinale a alternativa em que todos os substantivos são primitivos. Onde aqui nós temos todos os substantivos primitivos? O primeiro fala primo, felicidade, rio e dente. Todos são primitivos? Não. Felicidade deriva de feliz. O segundo diz peixe, sorvete, livro e papel. Todos são primitivos? Sim. Esse é o item correto. Mas só para confirmar, vamos ler o último, né? Peixaria, ferro, folha e mar. Tem algum substantivo derivado aqui? Tem. Peixaria, que deriva de peixe. Sexta questão, ela pede para lermos esse poema. Vamos ler o poema juntos. Diz assim: o pato. Lá vem o pato, pata aqui, pataco lá. Lá vem o pato para ver o que é que há. Estou cantando, né? Mas eu vou ler, tá? O pato, pateta, pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do poleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado, com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi para a panela. A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. A sétima questão, ela diz assim: copie do poema palavras que indicam. Aí o item A. Nome de animal. Temos pato, galinha, marreco e cavalo. B. Nome de partes do corpo de humanos e de animais. Pata, pé, papo. Nome de fruta. Não é uma fruta comum, pelo menos não para mim, e acho que para a maioria de vocês também não, mas o nome da fruta aqui é genipapo. Item D. Nome de utensílios usados na cozinha. Nome de utensílios usados na cozinha. Caneco, tigela e panela. Certo? Para a oitava questão. A oitava questão agora está na página 140. A oitava questão diz: complete a coluna dos substantivos derivados. Para isso, utilize os substantivos primitivos indicados. Essa aqui também é de resposta pessoal. Aqui, os substantivos primitivos estão listados no primeiro lado da coluna. E vocês vão ter que construir um substantivo derivado. Escrever algum que já existe, né, gente, aqui. Vamos dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, substantivo pato. Derivado, patinho. Substantivo galinha. Derivado, galinheiro.
Substantivo cavalo, derivado cavalaria. Substantivo panela, derivado paneladas. Substantivo dor, derivado dolorido. Substantivo pé, derivado pegada. Substantivo moço, derivado moçolho, mocinho. Coloquei aqui mocinho para vocês. Nona questão. A nona questão também pede para a gente ligar. Então, vou deixar essa tarefa com vocês. Ligue o nome de cada árvore à imagem correspondente de seu fruto. Depois, escreva o nome desse fruto, siga o modelo. O modelo aqui mostra o item a genipapeira, e aí liga até o genipapo, né? Assim? O item B, mangueira. Vocês vão ligar para a manga. Item C, macieira. Vocês vão ligar para a maçã. O item D, abacateiro. Vocês vão ligar para o abacate. O pontinho. Agora complete a frase a seguir. Os nomes das árvores são substantivos derivados e os nomes dos frutos são substantivos primitivos. Por quê? Porque a árvore, o nome da árvore, deriva do nome da fruta. E assim, a árvore é derivada do fruto, que é primitivo. Assim, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Hoje começamos a nossa semana, então vocês ainda têm toda a semana pela frente. Então, eu desejo a todos uma excelente semana de estudos. Nós nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal!